Falar da evolução dos RPGs nos computadores significa retornar às raízes do gênero. Foram neles que os primeiros RPGs eletrônicos surgiram, antes mesmo que pudesse haver um consenso do que se esperar de um jogo RPG. Hoje, nossa história remonta ao início dos anos 80, quando, enfim, os RPGs conquistavam seu espaço em computadores pessoais. Então, relaxe, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e embarque com a gente em mais uma viagem no tempo. É impossível começar a falar da história dos RPGs em computadores sem mencionar os dois títulos que foram fundamentais para a consolidação do gênero dos PCs e que estenderam sua influência para todos os outros jogos que vieram depois. Se você assistiu o primeiro vídeo sobre os RPGs nos anos 70, já sabe que o jogo de tabuleiro Dungeons & Dragons foi o responsável por estabelecer as convenções que nortearam o desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Se ainda não viu, corre que ainda dá tempo. Mas, até 1981, nenhum outro jogo havia conseguido transportar de maneira tão bem sucedida o universo de Dungeons & Dragons como Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord. Disponibilizado para o Apple II, o jogo tem gráficos extremamente rudimentares, tendo a maioria da tela ocupada por texto. O verdadeiro mérito do jogo, no entanto, consiste em sua complexidade, provendo uma experiência autêntica de RPG que podia ser aproveitada sozinho, no conforto do lar, sem a necessidade de outras pessoas. O título deu origem a uma das franquias mais tradicionais de RPGs e recebeu ports para inúmeras plataformas, incluindo consoles. Se a apresentação datada do jogo não for atraente para você, uma versão remasterizada está disponível na Steam, construída em cima do código original, para que você possa experimentar um jogo legendário sem tanta defasagem tecnológica. Outro lançamento esplendoroso foi Ultima, The First Age of Darkness. Estreando em 1981 para o Apple II, o jogo é considerado o primeiro título de mundo aberto de todos os tempos, e o primeiro a ser concebido como um produto comercial desde a sua concepção. Programado por Richard Garriott, o mesmo de Akalabeth, o jogo expande em cada aspecto possível ao introduzir 4 continentes repletos de cidades, montanhas, calabouços, castelos e oceanos, permitindo até mesmo batalhas espaciais em tempo real. O jogo de origem foi portado para diversos computadores da época e deu origem a uma franquia que continua a ser referência para a indústria dos videogames até os dias de hoje. Em 1982, o modesto computador TI-99 recebeu o ótimo Tunnels of Doom. O jogo era a primeira tentativa de se criar uma experiência multiplayer em computadores pessoais, possibilitando aventuras de até 4 jogadores ao mesmo tempo. Além disso, os cenários 3D ganhavam cor pela primeira vez, substituindo a estrutura primitiva presente em outros jogos que apresentavam essa perspectiva. Era possível, inclusive, negociar com monstros, oferecendo dinheiro para evitar confrontos. O jogador também poderia comprar mapas adicionais para a campanha, antecipando a onda de DLCs que vemos nos jogos atuais. Muitos programadores estavam convencidos de que os computadores eram as plataformas ideais para os RPGs, graças à flexibilidade de estilos de apresentação gráfica. Um exemplo de mistura criativa desses estilos é Fantasy. Permitindo uma campanha com 6 personagens distintos, o jogo também se destacava por fazer uso de uma série de recursos visuais para cada situação. Nas cidades, uma janela permitia compras em várias lojas. Para exploração, uma vista do topo dos labirintos permitia uma navegação acurada. E nos combates, uma câmera focada na ação permitia a ampla visão de toda a luta. 1985 também foi marcado pelo sucesso de The Bard's Tale. Focado na exploração de masmorras, o jogo foi o primeiro a rivalizar em total de vendas com Wizardry e Ultima.
Para quem curte uma experiência mais moderna, o jogo foi remasterizado em 2018 para PC e ganhou uma versão para Xbox One em 2019. No ano seguinte, uma das séries mais famosas de RPGs nos PCs estreava no Apple II, para logo em seguida invadir os computadores no mundo todo. Might and Magic Book 1 – The Secret of the Inner Sanctum. A riqueza do seu conteúdo, aliada à jogabilidade não linear, fez com que o jogo ganhasse ports para inúmeras plataformas, incluindo o Nintendinho e uma versão em CD-ROM para o PC Engine. Estranhamente, apesar da influência de Dungeons & Dragons no gênero, a franquia só apareceu nos computadores de forma oficial em 1988. Para surpresa de todos, foi uma pequena desenvolvedora chamada SSI que conseguiu a façanha de convencer a TSR, detentora dos direitos de Dungeons & Dragons, a ceder uma licença para os computadores pessoais. Os RPGs que ostentaram a marca oficial de Dungeons & Dragons tornaram-se conhecidos como jogos Caixa Dourada ou Gold Box, baseados simplesmente na aparência dourada de suas caixas. Alguns exemplos incluem Pool of Radiance e Death Knights of Krynn. Apesar de imensamente populares em seu tempo, eles foram produzidos de maneira apressada e compartilhando o mesmo código, o que resultou em jogos genéricos e muito semelhantes entre si, não tendo oferecido grandes contribuições ao gênero. A empresa SSI fez muito mais bonito com Dragon Strike, um simulador de voo de dragões em primeira pessoa que utilizava o cenário de Dungeons & Dragons para criar uma ambientação digna de um mundo de fantasia. O jogo fez sucesso em seu lançamento e teria tido um papel ainda mais importante na história dos videogames caso o Lair, do PlayStation 3, seu sucessor espiritual, tivesse sido mais bem sucedido. Embora muitos jogos desse tempo mantivessem a temática da fantasia medieval, alguns desenvolvedores ousavam ir além. Auto Duel, de 1985, apresentava uma realidade distópica, onde os carros eram o principal meio de proteção e defesa, e as rodovias, trechos perigosos de terra governados por gangues e vigilantes com veículos armados. As missões dividiam-se em entregas arriscadas em diferentes cidades, e, é claro, batalhas entre veículos. Com 270 sistemas solares e um total de 800 planetas para serem visitados, Starflight era um jogo de exploração espacial gigantesco que permitia aos jogadores engajarem em diferentes atividades, como mineração de recursos naturais, combate entre naves e até diplomacia alienígena, sendo considerados por muitos como um dos precursores do gênero sandbox pela liberdade que oferecia. O jogo fez tanto sucesso nos computadores que acabou indo parar no Mega Drive em 1991 e influenciou toda uma geração de aventuras espaciais que surgiriam nas décadas seguintes. Havia uma boa razão para que a maioria dos jogos da década de 80 trouxesse cenários de fantasia medieval. Os mundos de fantasia eram fáceis de produzir e de entender. A diferença entre uma espada curta e uma espada longa era tão óbvia que não exigia muita explicação. Eles também não demandavam muita história, o que era conveniente, porque raramente era necessário fazer algo mais do que seguir em frente e matar o cara mau, recuperar seja lá o que fosse dourado ou resgatar a princesa genérica. Isso não era falta de criatividade, era, na verdade, falta de espaço no disquete. A maioria dos jogos dessa época não dispunha de espaço em disco para texto. Um disquete de 5 polegadas continha cerca de 720 KB de dados. Seu sucessor mais compacto, o disquete de 3,5 polegadas, continha cerca de 1,44 MB. Em um tempo em que a memória custava o olho da cara, quanto mais disquetes um jogo precisasse, mais cara seria sua produção. Alguns títulos encontraram maneiras de contornar esse problema. Wasteland, um jogo futurista de 1987,
veio acompanhado de um extenso manual impresso. A ideia era que quando o jogador chegasse a uma parte crítica, o jogo lhe dissesse qual parágrafo consultar. Isso economizou espaço nos discos para mais mapas, gráficos e outras coisas bacanas das quais os RPGs realmente precisavam. Cá entre nós, em um mundo digital como o que vivemos hoje, é difícil imaginar que papel já foi mais barato que espaço de armazenamento, não é mesmo? A maioria dos desenvolvedores simplesmente apertou a tecla F para o problema da falta de espaço. Se explorar masmorras era o que as pessoas esperavam desses jogos, era exatamente isso que elas teriam. Dungeon Master, de 1987, oferecia uma perspectiva 3D nas masmorras, combate em tempo real, magia baseada em runas e mapas aparentemente intermináveis para explorar. Para contextualizar as expectativas, nos anos 80, qualquer coisa que lembrasse remotamente o 3D era impressionante. Apesar da notória falta de fluidez gráfica, a crítica da época era categórica em afirmar que o título trazia uma imersão sem paralelo, fazendo com que o jogador se sentisse dentro do jogo. Nos anos 80, os RPGs de mesa estavam sofrendo ataques da mídia motivadas por pais preocupados com a temática dos jogos, sendo acusados, inclusive, de promover o satanismo, já que tratavam de magia, demônios e outros tópicos polêmicos para padrões conservadores. Com os RPGs para PC, a história não era diferente. Farto disso, ou assim reza a lenda, o criador de Ultima, Richard Garriott, decidiu criar um roteiro sobre algo inquestionavelmente positivo: a busca para se tornar uma pessoa melhor. Assim nascia a Ultima 4. Embora existam monstros e masmorras, não existe um grande vilão perverso e rastejante. Em vez disso, vencer significa incorporar as 8 virtudes: verdade, honestidade, compaixão, justiça, sacrifício, espiritualidade, humildade e valor, para conquistar a honraria de Avatar da Virtude, um símbolo para se admirar. Isso significava, por exemplo, não assassinar criaturas pacíficas para obter XP ou pagar por mercadorias com ouro roubado. Isso colocou Ultima em um caminho fascinante. Cada novo jogo não apenas oferecia um novo motor gráfico que levava os PCs de seu tempo ao limite, mas também tentava contar uma história que fizesse diferença. Tendo explorado as virtudes em Ultima 4, Ultima 5 ousa ainda mais em subvertê-las. O jogador retorna ao mundo de Ultima, um lugar chamado Britânia, para encontrá-los sob o controle de um tirano de nome Blackthorn, que está usando as virtudes como armas do absolutismo moral. O povo era vítima de um verdadeiro martírio. Se não doassem compassivamente metade de suas rendas para instituições de caridade, eram condenados a perder tudo. Se não apoiassem incondicionalmente as regras da virtude, seriam tratados como hereges e sofreriam as consequências. É função do Avatar, o protagonista de Ultima, depor o tirano e os 3 senhores das sombras que perverteram seu pensamento. Ultima 6 é, sem dúvida, o mais inteligente do conjunto. Desta vez, o jogador encontra Britânia sob o cerco de um exército de gárgulas, de aparência demoníaca, que estão tentando destruir os santuários da virtude. A população em pânico pede que você saia e derrote esses monstros. Na prática, porém, toda a história é uma alegoria do racismo e da importância da comunicação. As gárgulas revelam-se não como uma espécie maligna, mas com os seus próprios códigos morais e sentido de honra. Mais importante ainda, elas têm um rancor válido, tanto contra Britânia quanto contra o herói Avatar. A missão em Ultima 4 destruiu seu mundo natal. Os jogos revolucionaram a narrativa dos RPGs ao apresentar ao jogador dilemas éticos e morais, questionando a facilidade com que a religião pode ser subvertida e a ideia de que os fins justificam os meios.
uma razão pela qual os anos 90 são considerados uma época de ouro. Tudo parecia possível. Cada novo jogo tinha potencial para ser algo próprio. Lançado 5 anos depois de Dungeon Master, Ultima Underworld era um exemplo inequívoco de como a tecnologia havia avançado em um curto espaço de tempo. Antes mesmo de Wolfenstein 3D, Ultima Underworld trazia uma mecânica em 3 dimensões de cair o queixo. O jogo não era feito apenas para se combater em uma masmorra, mas para vivê-la. Você joga como o avatar de Ultima, falsamente acusado de um crime e jogado no abismo estígio com nada além de roupas no corpo. O que você encontra é uma comunidade vibrante com personagens e histórias próprias. Sobreviver no jogo é aprender a fazer parte dessa comunidade, trocando suprimentos e fazendo aliados. Um sistema complexo que acabaria influenciando todos os RPGs que vieram em seguida. System Shock, de 1994, tentou uma abordagem diferente. Havia uma insatisfação com Ultima Underworld porque, apesar de todo o cuidado em lapidar os seus detalhes, os diálogos constantemente interrompiam a ação do jogo em uma interface totalmente diferente. A solução? Matar todos os NPCs. Isso permitiu ao jogador explorar a devastada Citadel Station sem nunca tropeçar em interfaces de texto, com a interação dos personagens substituída por comunicações unidirecionais entre você e a Shodan, a malvada inteligência artificial que controla a estação. Foi tão bem feito que a ausência de pessoas nem foi sentida. Os anos 90 eram mesmo uma era de ambição. Os jogos Robinson's Requiem, de 1994, e Robson's Deus, de 1996, traziam a mais complexa simulação de complicações médicas já vista até então. Sua perna infeccionou? Se não dispusesse de suprimentos para resolver isso, você entraria em colapso rapidamente. Se não tomasse cuidado, você poderia ter que amputar seus próprios membros ou até mesmo ter um olho arrancado, passando o resto do jogo olhando para a lateral do seu nariz. Curiosamente, a maior história de sucesso do gênero dos anos 90 nunca foi concebida como um RPG. A Bethesda, então uma empresa praticamente desconhecida, estava criando um jogo de combate de gladiadores relativamente simples chamado Arena, no qual você levaria uma equipe de lutadores ao redor do mundo de fantasia de Tamriel na esperança de ganhar algum dinheiro. Durante o desenvolvimento, alguns ingredientes mudaram tudo. Primeiro, elementos de RPG foram adicionados à mistura. Depois entraram as masmorras. Depois vieram as missões. E então todo o mote do combate na arena foi abandonado para se concentrar em um RPG de um único personagem. O nome Arena acabou permanecendo porque o material de marketing já havia sido impresso. A fim de que se parecesse mais um RPG, acrescentou-se o nome The Elder Scrolls, os pergaminhos dos anciões. The Elder Scrolls era visualmente fantástico. O mapa possuía cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados de tamanho, embora quase todo ele tenha sido gerado por uma ferramenta de criação automática de cenários. O título ainda conta com clima dinâmico. Infelizmente, o jogo é repleto de bugs e possui uma dificuldade inicial que pode ser descrita como psicótica. O designer de Elder Scrolls 3, Ken Rolston, admitiu ter começado mais de 20 vezes e só ter saído do tutorial uma única vez. E apesar de tudo isso, foi um fracasso. O marketing ruim levou à venda de apenas 3.000 cópias no lançamento. Mesmo assim, a propaganda boca a boca salvou o dia e 2 anos depois, a Bethesda voltava a se aventurar no universo dos RPGs com Daggerfall. Desta vez, o mapa era um pouco menor, comparável à Ilha da Grã-Bretanha, e as falhas que assolaram o primeiro jogo continuavam a amolar os jogadores. Embora os clientes que procurassem uma história profunda ficassem desapontados, não havia nada no mercado que oferecesse tanta liberdade. Com guildas para ingressar, várias religiões, a capacidade de criar seus próprios feitiços mágicos
e a possibilidade de se tornar um vampiro ou lobisomem. Os jogos que viriam depois reduziriam radicalmente o tamanho dos mundos para permitir um design artesanal, em detrimento da liberdade e do leque de opções. Mas todos sabemos como essa história termina. Em vez de enterrar de uma vez a Bethesda, a série The Elder Scrolls continua a vender milhões de cópias e é uma das franquias de RPG mais populares de todos os tempos. Em 1996, um jogo renovaria o interesse do público em RPGs de computador, e seria o ponto de partida para mais uma tendência do final dos anos 90. Diablo. O título funde elementos de ação e muito terror em cenários gerados aleatoriamente, garantindo experiências únicas a cada sessão de jogo. O título ainda ganharia uma versão para o PlayStation. No desolado ano de 1997, um novo jogo atingia o mercado com a força de uma bomba atômica. Considerado como uma sequência espiritual de Wasteland, Fallout usou a década de 1950 como ponto de partida para um mundo desalentador e menos reconstruído de psicopatas, mutantes, traficantes de drogas e todas as outras escórias que você pode imaginar chegando ao topo. Seu objetivo era simples: recuperar um chip de filtragem de água para que seu abrigo nuclear protegido pudesse continuar isolado do mundo exterior. Para você, se esconder não era uma opção. Fallout era o RPG mais adulto e brutal da época. Não porque os outros não tivessem vilões, mas porque cabia a você decidir se o seu personagem se transformaria em um deles. É pesado, cínico e também um dos RPGs mais bem projetados de seu tempo. Cria um personagem de baixa inteligência, por exemplo, e todo o seu diálogo será substituído por pouco mais do que grunhidos incoerentes. A liberdade era tão grande que, apesar de se passar em um mundo aberto, era possível terminá-lo em cerca de 10 minutos, já que dava para derrotar o chefe, convencendo de que seus planos para um deserto mutante simplesmente não iriam funcionar. Diplomacia era tudo, mas valia atirar também. No ano seguinte, Baldur's Gate atraiu os jogadores com belos gráficos, grande foco na história e alguns dos personagens mais queridos do gênero. Seus visuais eram fantásticos, graças ao método de exibição de mundos da Infinity Engine. Enormes mapas renderizados com sprites sobrepostos permitiam detalhes requintados. Não foi apenas o renascimento de Dungeons & Dragons, mas um novo começo para o gênero. Os RPGs, enfim, eram divertidos novamente. Baldur's Gate também não poupava os jogadores de frustrações. Bastava ir ao lugar errado e você encontraria um inimigo cujo golpe acertaria seu rosto com a força de uma bigorna, varrendo seu personagem e a sua audácia sem qualquer tipo de misericórdia. Essa mecânica capturava com sucesso a essência dos RPGs de tabuleiro, onde reinava a imprevisibilidade e qualquer encontro significava um enorme risco à aventura. O jogo vendeu 2 milhões de cópias, catapultou o sucesso de sua produtora, a BioWare, e deu origem a uma das franquias mais aclamadas de todos os tempos, que acabou faturando o prêmio de Jogo do Ano em 2023 com seu último lançamento, Baldur's Gate 3. No final dos anos 90, a popularização do acesso à internet permitiu aos RPGs eletrônicos dar o passo que faltava para a última e principal inovação testemunhada pelo gênero: os RPGs online. Idealizados desde o princípio como uma experiência social, esses jogos representaram a realização completa de todo o potencial trazido pelos computadores desde que os primeiros esforços começaram a ser feitos em mainframes, ainda de maneira clandestina e experimental. Por definição, a grande novidade trazida pelos RPGs online consiste no número de jogadores capazes de interagir entre si e pelo mundo persistente do jogo, que continua a existir e a evoluir independentemente das ações do jogador. O peso das interações sociais é, sem dúvida, o elemento que torna a experiência de um RPG online tão especial.
A honra de ser o primeiro RPG gráfico online coube a Neverwinter Nights, criado pelo designer Don Deglow e pela programadora Catherine Mataga. O jogo estreou na América Online para proprietários de PC em 1991 e seus servidores estiveram ativos até 1997. De acordo com o portal, com centenas de jogadores leais se aventurando pelo jogo ao mesmo tempo até que ele fosse tirado do ar, política, alianças e guildas formaram uma comunidade social que era muito mais importante do que o jogo em si. No ar até os dias de hoje, Tibia é um dos mais notáveis exemplos de longevidade do gênero. Lançado em 97, o jogo atingiu um pico de popularidade em 2007, com um total de 64 mil jogadores acessando os servidores ao mesmo tempo no dia 28 de novembro daquele ano, com uma comunidade de 220 mil participantes ativos. 97 também foi marcado pela estreia de Ultima Online. Ao lado de Tibia, o título de Richard Garriott é acreditado por disseminar o gênero online para as massas, atingindo 100 mil jogadores em apenas 6 meses. Um recorde absoluto para tempos em que a internet não tinha sequer uma fração dos usuários de hoje. A evolução tecnológica praticamente eliminou o abismo entre consoles e computadores que prevaleceu nos anos 80 e 90. Hoje, escolher uma plataforma é, antes de mais nada, uma questão de conveniência. Quando observamos a história, no entanto, é inegável que muitas das convenções adotadas pelos jogos de RPG hoje são resultados da adaptação do gênero às peculiaridades de cada mídia. Isso deu origem a uma série de subgêneros diferentes de RPGs, com mecânicas tão variadas quanto originais. No próximo e último vídeo da série sobre a história dos RPGs, vamos apresentar todos os subtipos que surgiram no mercado desde o seu nascimento. Portanto, se você está procurando um RPG para chamar de seu, não perca o último episódio, em que iremos conhecer as diversas maneiras de embarcar no mundo de fantasia e imaginação. Uma delas, certamente, vai conquistar seu coração e o seu videogame. Um abraço e até lá!